Êxodo capítulo 15, nós vamos ver o cântico de Moisés, assim que eles saem ali dessa perseguição, assim que o exército do Egito morre, ele oferece um cântico ao Senhor como exaltação, alegria por tudo aquilo que Deus havia feito. Nós temos nas primeiras partes do capítulo, tanto o cântico de Moisés quanto o cântico de Miriam, que se você for ler, não tem absolutamente nada com a grande maioria desses hinos, esses louvores do meio gospel de hoje em dia, que são comerciais e que exaltam o homem ao invés de exaltar ao Senhor, a Cristo e etc. Vou dar um exemplo aqui, logo no começo desse cântico, né? Eu cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai. Enfim, não tem absolutamente nada com pessoas que dizem que você é precioso igual o ouro de Ofir, ou alguma coisa desse tipo. Então, sempre digo isso, se você quer realmente conhecer o que é um louvor a Deus, vá na Bíblia, porque você tem diversas orientações sobre isso. E também no capítulo 15 você vai perceber que em dado momento o povo sai dos arredores ali do Mar Vermelho e eles vão para o deserto de Sur e eles caminham 3 dias sem encontrar água. E você há de convir comigo que havia uma grande quantidade de pessoas e que caminhar num deserto para buscar água para abastecer esse tanto de pessoas realmente era um problema muito grande. E chegaram num lugar que se chamava Mara, as águas de Mara, que eram amargas, né? Só que não se podia beber aquela água porque aquela água era ruim, era amarga. E aí o que o povo faz? Mesmo depois de ter visto todo aquele livramento, de Deus ter cuidado de todos eles, né? O povo vai e murmura para Moisés: o que nós vamos beber? Daqui a pouco vamos morrer de sede e tal, né? E aí Moisés vai, então ora ao Senhor, e o Senhor mostrou a Moisés ali um pedaço de madeira, ele joga esse pedaço de madeira nas águas e as águas se tornam doces. Olha que interessante isso. Então Deus, de novo, aquela história, ele prepara todo o povo para aquela saída do Egito, ele conduz o povo na saída do Egito, ele livra o povo do exército do Egito e não só isso, ele continua a todo momento provendo todas as necessidades básicas do povo. Deus continua cuidando ao longo de toda uma história, ainda que essas pessoas estejam murmurando. E isso é muito sério. Então, também no fim desse capítulo, né, é muito claro aqui que o Senhor dá ordenanças a esse povo e diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, né, de guardarem, né, e ouvindo seus mandamentos, guardando os seus estatutos, o Senhor ali diz a eles que não vai ferir esse povo com as enfermidades que ele havia ferido o povo do Egito. E aí eles caminharam um pouco mais, chegaram a Elim, que é o nome do lugar, onde havia 12 fontes de águas, ou seja, o cuidado de Deus não foi só com a madeira que ele coloca na água e transforma a água, né? Faz um milagre de transformar uma água amarga em águas doces. Na verdade vai muito mais do que isso. Como havia uma grande multidão de pessoas, obviamente que Deus não iria fazer um suprimento de coisas pela metade, e ele supre as necessidades desse povo de forma soberana e de forma espetacular, como toda a história desse povo, desde o seu sofrimento no Egito até a chegada neste ponto.